Vamos falar sobre gestão de riscos para fazendas. Esperar um minutinho e a gente começa. Quem for entrando aí, se quiser ir falando de onde está assistindo, esperar um minutinho o pessoal chegar mais, a gente conversa, tá bom? O Miguel entrou, Miguelito Andrade, acho que deve ser Miguel, né? Bom, pessoal, esperar só mais alguns segundos para a gente começar. A gente vai falar sobre gestão de risco. Separei aqui três pontos para a gente conversar a respeito de riscos em fazendas. Inicialmente vai falar sobre o que é risco, né, mais precisamente. Talvez a gente não tenha uma percepção muito clara do que é risco em fazendas em si. Depois a gente vai falar o que é de fato fazer uma gestão de riscos na fazenda, ou seja, como é que você gerencia os riscos. A gente vai tratar alguns pontos aqui muito importantes que precisam ser bem salientados. E na parte final a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular, sobre como realmente medir o risco da fazenda, né? Talvez a gente fale muito sobre gestão de riscos, mas fale pouco sobre como calcular e como medir esse risco. Então, são três critérios aí, 3 pontos muito importantes para a gente trabalhar, tá bom? Então já vamos começar. E antes de começar, é importante, eu anotei aqui para não esquecer, gostaria de fazer um convite a vocês, né, que vocês, esse mês de maio, a gente vai fazer um evento online entre os dias 24 e 27 de maio. Vão ser 4 dias com 4 aulas sobre gestão de fazendas, totalmente gratuito. Caso você tenha interesse em participar, basta se inscrever no nosso site, começar a receber nossos e-mails que você vai estar inscrito. Caso você já tenha recebendo, você já esteja recebendo nossos e-mails, pode ficar tranquilo que a sua inscrição está garantida. Então, entre o dia 24 e 27, a gente vai estar aí fazendo um evento online sobre gestão de fazendas, totalmente gratuito para todos aqueles que têm interesse em desenvolver uma melhor gestão de fazendas, tá bom? Vamos partir agora para nosso tema central, que é a parte de gestão de riscos, né? Primeiro ponto que eu pensei em trabalhar com vocês é o seguinte: o que é risco, né? A gente tem que entender o que é risco para poder gerenciar esse risco. E do ponto de vista de negócios, do ponto de vista empresarial, e a gente sempre trata aqui fazendas como empresas, risco é a chance de perder dinheiro. Então, tudo que você tem, tudo que representa alguma chance da sua fazenda perder dinheiro é uma fonte de risco. A partir disso, a gente já começa a expandir um pouco a visão aqui para entender que todo negócio possui riscos. Então, a fazenda tem riscos, assim como qualquer outro negócio. Por quê? Porque ela tem a chance de perder dinheiro, ela tem a chance de dar prejuízo. Se existe essa possibilidade, existe risco envolvido. Só que eu gosto de um pouquinho expandir essa visão para trabalhar o seguinte: a chance de perder dinheiro é o que representa o risco. Mas a gente tem que lembrar também que a chance de deixar de ganhar dinheiro também pode ser um risco. São coisas diferentes. Uma coisa seria o prejuízo, a outra coisa seria um lucro, mas um lucro menor do que o lucro potencial da sua fazenda. Então, às vezes, uma fazenda que talvez tenha um sistema produtivo mais conservador, vamos chamar assim, pode ser entendido que ela está correndo menos risco, mas por outro lado, nós podemos entender também que ela está com um risco estrutural de estar abaixo do seu potencial. Então, sei lá, vamos fazer um exemplo aqui muito claro: uma propriedade pecuária de corte, sistema muito extensivo, baixa lotação de pastos, por exemplo, está abaixo do potencial.
em tese, a gente entende que tem um risco menor, um risco mais controlado, por ter menos capital investido, etc. Mas ela pode também estar incorrendo em um risco de estar deixando o dinheiro na mesa. Ela poderia estar lucrando muito mais. Ela poderia estar com um potencial produtivo acima e, consequentemente, otimizando essa operação da fazenda. Então, do ponto de vista mais conceitual, risco na fazenda está ligado àqueles fatores que geram, que criam uma chance, alguma possibilidade da fazenda perder dinheiro. E a gente expande isso aqui um pouquinho para analisar aquelas questões, aqueles critérios que podem ser o que a fazenda está deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro também. Então seria basicamente esses dois pontos de vista aqui para a gente entender o que é risco. Então seria basicamente isso. Só que eu sempre gosto de trabalhar um ponto em gestão de risco que é algo pessoal de cada um, que é a percepção. Então a nossa percepção do risco pode ser diferente de pessoa para pessoa. O exemplo que eu sempre gosto de trabalhar é quem pula de paraquedas. Então uma pessoa que pula de paraquedas, já está acostumada a pular de paraquedas, ela tem uma percepção de risco dessa atividade diferente de alguém que nunca pulou, de alguém que tem medo, por exemplo. Então, o risco também está ligado a essa percepção que a gente tem do que é arriscado. Para um tipo de pessoa, um grupo de pessoas, pular de paraquedas pode ser extremamente arriscado. Já para outro tipo de pessoas que já está acostumada com essa atividade, pular de paraquedas pode ser algo pouco arriscado. Então, para fazer gestão de risco, a gente precisa também levar em conta essa questão de percepção. Então a gente salienta aqui, inicialmente, esses dois pontos. O que é risco? Tudo aquilo que vai representar a chance da fazenda perder dinheiro ou, de outra maneira também, deixar de ganhar ou ganhar menos do que poderia estar ganhando. E isso vai estar relacionado com a percepção de cada um. A gente não pode deixar de considerar esse fator da percepção, que essa parte do risco, esse gerenciamento de risco, vai estar muito ligado com o perfil do produtor em si, com a percepção que ele tem de risco. Tá certo? E do ponto de vista agora técnico, mas tentando dar um caráter mais profissional para essa parte da gestão de riscos, como é que a gente visualiza esse risco? Como é que a gente poderia enxergar o risco de uma fazenda como de qualquer outro negócio, por exemplo? Da maneira técnica, a gente enxerga risco, a gente associa risco à variação. A variação do quê? Do resultado. O resultado é lucro ou prejuízo. Então, a fazenda todo ano ela vai dar um lucro ou prejuízo. Então, todo ano, como é um negócio, ele entrega algum lucro ou prejuízo, seja lá qual o resultado for. E quanto mais oscilante, quanto mais oscilar esses resultados ao longo do tempo, mais a gente vai entender que a fazenda está em um nível de risco maior ou menor. Ou seja, a sua fazenda vai estar operando normalmente, essa operação dela vai estar gerando lucros, gerando rentabilidades, vai estar representando margem de lucros. E se esse lucro oscila muito ao longo do tempo, a gente entende que esse negócio, essa fazenda tem um risco superior a outra que tem um nível de lucro mais estável ao longo do tempo. Então, da maneira mais técnica e mais profissional possível, o que é risco seria essa oscilação dos resultados da fazenda ao longo do tempo. E aí a gente já parte para o segundo ponto que eu pensei em falar aqui nessa live de gestão de riscos hoje, que é o que de fato é gestão de riscos. Porque gestão de risco, eu vejo que tem muita gente que pensa que gestão de risco se trata basicamente de eliminar riscos. Eu não vejo dessa forma, não gosto de ver dessa forma, porque existe sempre uma relação em tudo, basicamente, de risco com retorno. E o que a gente quer com o negócio? A gente quer com a fazenda que ela entregue retorno. Então, invariavelmente, a gente vai estar precisando de correr algum risco. Tá? Então, o risco e o retorno, eles são fatores que têm uma relação muito próxima, muito intrínseca. Então, se você tem um risco menor, entende que você vai ter um retorno menor. Se você quer um retorno maior, entende que você vai correr um risco maior. Até, inclusive, se a gente pegar alguns livros de administração financeira, a gente vai observar que eles dividem os objetivos da gestão em dois grupos.
Um grupo deles é um grupo de controle de riscos e o outro grupo é de aumento de lucratividade. Então tem a parte de gestão de risco e a parte de lucratividade. E geralmente as decisões, pensando nesses dois grupos de objetivos, são antagônicas. Se você toma uma decisão pensando em aumentar a lucratividade da sua fazenda, é bem provável que você vai estar abrindo mão do controle de riscos. Agora, se você toma uma decisão pensando no controle de riscos da sua fazenda, é bem provável que você vai estar abrindo mão da lucratividade. Então, a gente tem que sempre pensar nessa relação de risco e retorno. E o que eu disse alguns minutos aqui atrás, eu não vejo gestão de risco como eliminar riscos. Eu vejo gestão de risco como equilibrar uma relação de risco e retorno que seja confortável para a fazenda desenvolver cada vez mais no longo prazo. Então você tem uma fazenda, você quer ter retorno com ela, você quer ter retorno com o seu negócio, você precisa controlar risco, mas você também não pode esquecer a rentabilidade, esquecer a lucratividade do seu negócio. Então a gestão de riscos é justamente isso, você equilibrar riscos e retorno. Ou seja, concluindo assim, o que é de fato fazer gestão de riscos? É você tomar decisões na fazenda, analisar os números, analisar as informações para tomar decisões na fazenda que vão equilibrar a relação de risco e retorno. Muitas vezes eu gosto até de dizer que se você procurar eliminar riscos na fazenda, você consequentemente está eliminando chance de ganhos. Por exemplo, vamos trabalhar um exemplo aqui um pouquinho mais, eu ia falar um pouquinho disso aqui mais para frente, vamos antecipar isso. Uma das formas de você controlar, um dos principais fontes de riscos em fazendas é o risco de mercado, o risco de preço, oscilação de preço de venda dos produtos agropecuários. Tem como você trabalhar esse risco. Uma das maneiras de trabalhar esse risco é fazer contratos. Então você pode fazer o contrato da sua produção, pode ser no mercado futuro, pode ser contrato a termo, enfim, não vamos tentar entrar aqui em parte mais técnica. Mas enfim, você pode fazer um contrato travando o preço de que você vai vender a sua produção em uma data futura. Então você vai entregar a sua produção no futuro, mas hoje você determina o preço, você limita esse preço. Então você define esse preço, qual vai ser ele. Em tese, você está eliminando o seu risco. Lembra que a gente falou de risco, que é aquela parte da oscilação? Se você fixou o preço, não vai ter oscilação, porque ele está fixado, você fez o contrato, fixou o preço, então não tem oscilação mais, então a gente entende que eliminou o risco. Só que, consequentemente, é claro, se o preço cair, você está seguro, você tem o preço fixado, mas se o preço subir, você também acabou eliminando, entre aspas, potencial de retorno maior. Então é por isso que eu não gosto de ver gestão de risco como eliminar risco, mas sim equilibrar relação de risco e retorno na fazenda. E tentando dar um pouquinho aqui de caráter mais prático para isso tudo, como é que a gente faz gestão de risco? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração para fazer gestão de risco na fazenda. Mapeamento. Tem que mapear, procurar entender quais são os principais riscos da minha fazenda. Isso é muito importante porque, vamos pensar o seguinte, risco climático é uma fonte de risco muito, sim, faz parte do negócio, né? A gente tem uma indústria a céu aberto, vamos chamar assim. Então o risco climático é um risco comum das fazendas. Mas se você tem uma fazenda em uma região que historicamente o clima tem um comportamento mais estável, ou mesmo se você tem uma fazenda, uma propriedade que trabalha com alguma atividade que tem cultivo em estufa, que é cultivo em ambiente protegido, o risco climático para você, ou ele vai ser menor, ou mesmo no caso da estufa, pode até ser mesmo inexistente. Então, por isso que é importante você fazer o mapeamento dos riscos da sua própria fazenda em questão, porque pode ser diferente, tá, do que é comum, como a gente falou aqui, pode ser que a sua fazenda não tenha que se preocupar com o risco climático, e em cima desse mapeamento você vai agir. Por exemplo, uma propriedade tem pivô central, por exemplo. A gente entende que, poxa, não tem risco climático assim, da mesma maneira que outras propriedades têm. Então, esse mapeamento é muito importante. Como é que você faz esse mapeamento? Poxa, você volta um pouquinho no que a gente falou antes, todos aqueles fatores que podem representar, que podem influenciar o resultado da sua fazenda, ou seja, que podem gerar um potencial de perder dinheiro na sua fazenda, ou seja, potencial de dar prejuízo para a sua fazenda. Risco climático pode ser um? Pode. Risco de mercado, questão de preço pode ser outro.
questão de mortalidade de animais, questões fitossanitárias também, então pode ser outro. Então você faz um mapeamento de quais são os fatores de riscos na sua fazenda. Fez esse mapeamento, identificou, você vai ter que pensar agora o que você pode fazer para mitigar esse risco. Lembra daquela questão de tentar eliminar, que a gente talvez não seja o mais interessante. A gente vai querer mitigar esse risco. E aí que vem um ponto importante que muita gente esquece. A gente até comentou um pouquinho antes aqui. Se pegar um livro de administração financeira, você vai ver que tem dois grupos de objetivos da decisão financeira que você toma na fazenda, né? Grupos de... a Tade Moraes está perguntando aqui, Gabriel, e qual o principal fator de risco para a produção de soja? Daqui a pouquinho eu respondo essa aqui. Só concluindo aqui, a gente tem aqueles dois grupos de decisões, né, de objetivos, controle de riscos e aumento de lucratividade. Então, quando você for tomar uma decisão para mitigar o risco, a primeira pergunta que você deve fazer é a que custo que isso vai sair. E a que custo que eu digo é que custo no resultado. Porque se você pode, por exemplo, tem uma propriedade, você quer trabalhar o risco climático, beleza. Vou trabalhar o risco climático, vou colocar um pivô central na minha fazenda. E isso vai tem um custo para você colocar isso aí, é um investimento, você vai ter que fazer uma análise de viabilidade desse investimento, etc. Mas supondo que a sua fazenda já esteja numa região climática de clima estável, pode ser que esse pivô central tenha viabilidade, uma viabilidade baixa, mas não compense pelo retorno que ele vai dar em relação ao risco que você vai estar mitigando. Então esse balanceamento de risco e retorno deve ser lembrado aqui na sua decisão para mitigar esse risco. Para você controlar um risco, para você mitigar um risco, lembra que você vai ter que provavelmente abrir mão de um pouquinho de retorno. Então você deve se perguntar a que custo que a minha fazenda vai ter, que a minha fazenda vai possuir para eu mitigar esse risco. Isso é muito importante você entender o quanto de lucratividade você vai abrir mão, quanto de lucratividade a sua fazenda vai abrir mão, tá bom? Então, sempre que pensar em gestão de risco, procure lembrar dessa relação de risco e retorno e tentar estudar a decisão que você vai tomar para mitigar o risco, o custo que ela vai ter para o resultado da sua fazenda. Só respondendo a pergunta, então, qual o principal fator de risco para a produção de soja? Eu não vejo que tem assim, um principal em questão. Eu acho que talvez o risco de mercado seja o mais expressivo, talvez, né? Porque na soja a gente tem uma oscilação de preços muito constante, é um mercado muito volátil, realmente. Então, para você ter ideia, para formar o preço da soja aqui no Brasil, a gente tem então, três fatores. São a cotação lá em Chicago, o dólar e o que a gente chama de prêmio Brasil. Então, esses três fatores influenciam no preço da soja, então torna isso um mercado muito volátil. Eu acho que eu entenderia que o principal fator de risco para a produção da soja pode ser o mercado, mas não é o único, né? Acho que a gente tem que talvez enxergar de maneira geral a fazenda, né? O risco da fazenda como um todo em si. Também aí pensando em produção de soja, produção de milho depois, em seguida, enfim. Beleza. Pensando aqui então agora sobre esses mitigadores de riscos, a gente falou sobre aquela parte de equilibrar, né, risco e retorno, falou sobre mapear os principais riscos da sua fazenda, e aí você deve entender que você mapeou o risco, para você controlar esse risco, você deve se perguntar qual o custo que essa decisão, qual o custo que essa estratégia para controlar esse risco vai ter para a fazenda, porque para você controlar o risco é muito provável que vai ter que abrir mão de lucratividade. Tem sempre essa dualidade que a gente tem que equilibrar. E a gente pensa nos principais mitigadores de riscos que a gente sempre deve trabalhar, no meu modo de ver. Não são estratégias específicas, são estratégias que eu enxergo como globais para todas as fazendas, precisam ter essas estratégias que elas funcionam como mitigadores de risco, que a primeira é caixa. Então, se uma fazenda não tem caixa, ela está num nível de risco superior. O caixa, a gente sempre lembra que o caixa tem três funções na fazenda. Primeiro é o pagamento de conta do dia a dia, que funciona ali como capital de giro, beleza. Segunda função do caixa, aproveitar a oportunidade para bom negócio. Surgiu um bom negócio aqui para fazer, tenho caixa, posso aproveitar essa oportunidade. E a terceira função do caixa é justamente cobrir imprevisto. Então, servir como um cobertor para
quando o risco é concretizado e a fazenda tem o resultado afetado, né? Então, caixa tem que ter. Então, o caixa é um dos principais instrumentos e ferramentas para gerenciar o risco da fazenda. Então, você deve analisar muito bem o tamanho do caixa da sua fazenda, né? Talvez assim, ter caixa demais seja prejudicial, mas pensando a minha internet acho que caiu aqui, mas acho que eu já coloquei na internet do celular. Acho que vamos ver se vai ficar melhor assim. Enfim, então caixa é muito importante. Ter caixa demais pode até ser um prejudicial sob alguns pontos, algumas perspectivas, mas pensando do ponto de vista de risco, sempre que a fazenda tem um nível de caixa, uma posição de caixa maior, a gente entende que ela está num risco menor, porque ela tem caixa para segurar a bronca quando o risco acontecer, né? E o segundo critério, ferramenta para gestão de riscos, que eu acho que tem que ser global para todos os tipos de fazenda, é a diversificação de atividades do negócio. É muito comum encontrar propriedades, encontrar fazendas que elas dependem de uma única e exclusiva atividade. Então, por exemplo, uma propriedade de pecuária de corte, que trabalha só com cria, por exemplo, ela depende só do mercado de bezerros. Então, ela está, assim, incluída numa única atividade. O resultado da fazenda depende única e exclusivamente dessa atividade. Então, essa diversificação de atividades, ela tem um papel muito importante, muito interessante, que é o de também minimizar risco, mitigar risco. Porque você coloca o resultado da fazenda, a gente sempre volta nisso. Risco, a gente está falando de variação de resultado, a gente está falando de variação de lucro ou prejuízo. Então você expõe o resultado da propriedade a mais de uma atividade, a mais de um mercado, por exemplo. Então, soja, milho e pecuária de corte, pecuária de leite e florestal. Então você diversifica as atividades da fazenda. E na diversificação a gente tem que tomar um cuidado também, que não quer dizer que, então vou ter 5, 8, 10 atividades na fazenda. Aí eu já acho também que é algo que não contribui tanto, porque você perde eficiência. Então, eu gosto de pensar ali talvez 3 a 4 atividades na fazenda, eu acho um número ideal, acho um número bacana para trabalhar, porque você consegue controlar bem a gestão de riscos sem perder eficiência. À medida que você vai adicionando mais atividades, mais negócios para a sua fazenda, é muito provável que você perca eficiência no seu negócio também e, consequentemente, afete o resultado. Então, pensando aqui em gestão de risco, a gente falou do caixa, né, que precisa ter, falando dessa parte de diversificação, e os dois, tanto o caixa como a diversificação, você deve estudar, você deve analisar na sua fazenda especificamente qual que é o nível ideal disso. Qual que é o nível de caixa ideal que me dá segurança para a fazenda, sem que eu tenha caixa demais ali rendendo um pouco. E da diversificação a mesma coisa. Qual o nível de diversificação aqui que me dá uma mitigação de riscos boa, sem eu ter muito negócio na fazenda que me dá uma perda de eficiência e, consequentemente, impacte também os resultados da propriedade. Beleza. E a gente chega agora aqui pro último aspecto que eu pensei para conversar com vocês, foi sobre como a gente mede, como é que a gente calcula o risco da fazenda, né? Porque, beleza, vamos fazer a recapitulação aqui bem rapidinho do que a gente falou. A gente falou o que é risco, que está relacionado à chance de perder dinheiro na fazenda. E isso, a gente entende risco no mercado, que vai ser importante para a gente calcular o risco, que é a variação do resultado. Então a fazenda entrega todo ano lucro ou prejuízo, ela entrega um resultado, é lucro ou prejuízo, que é diferente de fluxo de caixa. Lucro ou prejuízo, esse é resultado, todo ano ela entrega um resultado, seja ele qual for, ela vai entregar esse resultado. Quanto mais variante, quanto mais oscilar esse resultado ao longo do tempo, mais a gente vai entender, a gente vai interpretar isso como sendo algo arriscado, beleza? E para calcular, a gente calcula justamente isso. A gente calcula justamente por meio dessa oscilação. A maneira técnica de calcular o risco de um negócio é você pegar um histórico de resultados do seu negócio. Então pega lá um histórico de 5 anos de lucro da sua fazenda, um histórico de 10 anos de lucro da sua fazenda. Ideal mesmo seria você calcular a rentabilidade que esse lucro representou, tá bom? Para ficar mais preciso.
Aí você pega o histórico dessa rentabilidade que está relacionado a esse lucro, né? E aí você calcula o quanto esse lucro, esse resultado oscilou nesse intervalo de tempo. Como é que você calcula essa oscilação? Aí tem um pouquinho chato falar isso, é meio complicado na parte estatística, mas você vai calcular o desvio padrão ou a variância. Pelo Excel você acha essa fórmula muito simples, se você tiver os números da sua fazenda, você pode colocar a fórmula lá no Excel, acho que é igual var.a, e você seleciona o histórico lá, você calcula esse risco da sua fazenda, vai achar a variância desses resultados. Então quanto mais oscilando estiver o resultado da sua fazenda, mais arriscado a gente vai entender. Qual que é o problema disso? Assim, não é o problema disso no caso, né? Qual que é o problema que a gente encontra na realidade? Na realidade, é difícil a gente encontrar fazendas, produtores rurais, que têm efetivamente o resultado da fazenda calculado. Infelizmente, ainda são poucos os produtores que encontram no final do ano o lucro líquido da fazenda, o quanto que a fazenda deu de resultado efetivamente. E, consequentemente, por isso daria para calcular a rentabilidade. Então, é difícil encontrar fazendas que têm histórico de dados longos, por exemplo, 5 anos, 10 anos, do que a fazenda entregou de lucro líquido. E aí, se você não tem essa informação, a maneira técnica e precisa de você calcular o risco da fazenda fica inviável, fica inviabilizada, porque você não vai ter informação para isso. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer aproximações, começar a tentar fazer assim, pegar outros fatores para tentar aproximar, para tentar estimar esse risco, mas aí quanto mais distante você vai ficando desse lucro líquido, consequentemente, mais grosseira vai estar sendo o seu cálculo do risco, a sua medição do risco. Então, por exemplo, não tenho o histórico de lucro líquido da fazenda, que seria o ideal, o mais preciso para calcular o risco da fazenda, para medir o risco da fazenda. Beleza, não tem o lucro líquido, mas tem o lucro bruto, ou o lucro operacional. Ok, beleza. Não é o ideal, mas serve. Vamos partir por ele. Então você pega o histórico de lucro bruto, ou lucro operacional da fazenda, calcula o risco pela oscilação, como a gente falou, utilizando a fórmula do Excel de variância ou desvio padrão, muito simples. Beleza, não tenho nem o lucro, nem o lucro bruto, nem o lucro operacional. Tem o faturamento? Então faz pelo faturamento. Aí só que lembra, quanto mais você distancia do lucro líquido, menos preciso fica, mais grosseiro vai estar sendo o seu cálculo do risco da fazenda. Então pega o faturamento, faz a mesma coisa. Quanto que o faturamento do ano, o histórico de 10 anos do faturamento da fazenda oscilou. Beleza, não tem nem o faturamento, tem só o preço de venda. Então faz pelo preço de venda. Inclusive isso, se você pegar alguns trabalhos mais científicos, mais técnicos, a maioria deles, acho que pelo menos eu nunca encontrei nenhum diferente, mas todos que eu já encontrei, eles utilizam o preço da produção para calcular risco. Assim, eu entendo que é difícil, porque não tem muita informação, como a gente acabou de falar aqui há pouco, né? Mas é muito grosseiro isso. Você pegar o preço como risco é uma estimativa grosseira para calcular o risco da fazenda. Você pode calcular o risco do mercado pelo preço, mas o risco da fazenda, pegar o preço não é muito representativo. Por quê? Porque o preço pode oscilar e o preço vai oscilar muito, mas o que interessa para calcular o risco da fazenda é o resultado, é o lucro. Quanto que a fazenda deu de lucro no final do ano. Então, finalizando aqui essa parte, como é que você calcula o risco da fazenda? Você deve ter o histórico de dados da sua fazenda do lucro. E qual lucro? O lucro líquido, para ser a maneira mais precisa. E aí você pega esse histórico de dados, calcula a variação, o desvio padrão ou a variância, por fórmula simples no Excel, basta você digitar lá igual var.a, seleciona a base de dados, isso vai te dar um valor, e aí você faz uma análise para saber se esse número está alto ou está baixo em relação à média desse mesmo período que você analisou. Então, basicamente, é assim que a gente calcula o risco. Pessoal, o que eu pensei para falar sobre gestão de riscos foi sobre isso. A gente falou sobre o que é risco no começo, a gente falou sobre o que é de fato fazer gestão de riscos, e aqui no final a gente falou sobre como calcular o risco. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma consideração para fazer e quiser mandar, agora é a hora.
A gente falou também sobre o caixa e a diversificação sendo os dois instrumentos para gerenciamento de risco que eu considero como sendo geral para todas as fazendas, tá bom? Então, eu acho que toda propriedade rural deve cuidar muito bem do caixa para fazer gestão de riscos e deve olhar muito bem para a diversificação das atividades na fazenda também pensando na gestão de riscos. E aí trabalha os riscos específicos de uma outra maneira, né? Esperar um tempinho aqui para ver se alguém tem alguma dúvida, algum ponto para a gente debater. Ah, e eu sempre gosto de falar uma coisa, que é o seguinte, a gente falou isso, né? Sempre tem aquela dualidade. Então, se você vai fazer gestão de riscos, provavelmente você vai estar abrindo um pouco, vai estar abrindo mão de um pouco de lucratividade, abrindo mão de um pouco de rentabilidade. Isso não necessariamente é algo ruim, tá bom? Então você pode até achar, beleza, estou perdendo rentabilidade, é ruim? Não, não necessariamente. Vamos supor que você vai, aqui em Goiás pelo menos, né? Você vai plantar safrinha de milho, vai plantar em abril já. Poxa, assim, honestamente para mim falando, eu acho loucura já isso fazer. Mas tem muito produtor que faz, tem muita gente que planta milho em abril. Então é uma decisão de extremo risco, tá? Então não necessariamente você abrir mão de retorno, abrir mão de lucratividade, abrir mão de rentabilidade é algo ruim. Se você estiver fazendo isso de maneira consciente para controlar o risco, baseado em que você analisou e a sua fazenda precisa para fazer um gerenciamento de riscos, essa pode ser uma boa decisão. O nosso objetivo na gestão da fazenda é geração de valor. E a geração de valor passa justamente por isso, para você otimizar rentabilidade e mitigar risco. Então essas duas coisas andam juntas. Então você pode criar valor para sua fazenda abrindo mão de rentabilidade, desde que você esteja controlando riscos. Então tem que sempre fazer esse balanceamento, não pode achar que sempre que estiver perdendo rentabilidade para controlar risco vai ser algo ruim necessariamente, tá bom? O Vinícius mandou uma pergunta aqui muito boa. Como descobrir o caixa ideal para a fazenda? Vinícius, eu gosto sempre assim de trabalhar tentando colocar um aspecto matemático nas coisas, né? Até se perguntou, realmente existe uma fórmula. A gente tem algumas referências que indicam, e não são referências para fazendas do Brasil, são para fazendas norte-americanas, mas como são negócios muito parecidos, a gente interpreta que a gente poderia utilizar essas referências para as propriedades aqui no Brasil também. Uma referência que eu gosto muito, assim, gosto muito não, eu tenho ela como, sempre lembro dela, é o valor de 1,25 vezes o valor da sua produção como capital de giro. Só que capital de giro não necessariamente é igual ao caixa. Capital de giro, de maneira técnica, é ativo circulante menos passivo circulante. O caixa faz parte do capital de giro. Então beleza, eu estou falando aqui de 1,25 vezes o valor da produção como capital de giro, o caixa faz parte disso, mas o estoque também faz parte disso, etc. Então eu gosto de pensar num valor menor do que isso aqui, pensando do ponto de vista do caixa, que é aquele dinheiro que está disponível para a fazenda mesmo. Aí quanto? E claro que isso, assim, o caixa ele é transitório, tá? O caixa não é uma métrica estática. Então ao longo do tempo, o caixa vai variando. Você começa, por exemplo, o ano produtivo com um caixa maior, à medida que vai desenrolando a produção, você vai consumindo caixa, enfim. Então o caixa é uma medida transitória. Então, desse 1,25 vezes o valor da produção, pensando em capital de giro, eu gosto de trabalhar, talvez aqui, entre 0,3 ou 0,35 vezes até 0,75 vezes o valor da produção em caixa. Então, você fica, né? Eu gosto de pensar nessa faixa. Um caixa que estaria muito pequeno, um caixa que estaria muito reduzido, 0,35 vezes o valor da sua produção, o valor que está estimando a produção da fazenda. Um caixa estaria num valor assim, mais robusto, um caixa estaria num valor mais maior, 0,75 vezes. Mas a referência mais técnica que a gente tem, assim, que a gente encontra, é de 1,25 vezes de capital de giro em relação ao valor da produção.
Aí você tem que considerar estoque, tem que considerar o caixa, considerar outros fatores que tem na fazenda que está relacionado ao capital de giro, tá bom? Mas pensando de ponto de vista do caixa, daquele dia está disponível, eu gosto de trabalhar nessa faixa aqui, de 0,35 vezes a 0,75 vezes o valor da produção. Mas é uma ótima pergunta. Essa é uma das partes da gestão que mais deve ser bem estudada, tá bom? O caixa é muito importante. Você ter caixa demais, a gente entende que a fazenda está abrindo mão de rentabilidade, porque o caixa é aquela, em tese, o caixa deve ser aquela parcela do ativo que menos vai estar contribuindo para o retorno, menos vai estar contribuindo para a rentabilidade da fazenda. Então, tem que ter caixa, mas se tiver caixa demais, a gente entende que a fazenda vai estar entregando menos retorno. Então, tem que pensar muito na gestão de caixa, sim. É uma pergunta muito, muito boa que você fez. Pessoal que tiver mais dúvida aí, pode ir enviando. E lembrando, eu lembro assim, sempre de dizer que para falar de risco, você deve olhar sempre para o resultado, tá bom? Claro, o fluxo de caixa está muito relacionado com o resultado também, mas enfim, fluxo de caixa é diferente de resultado. O resultado é lucro ou prejuízo. Então, beleza, você pode ter todo ano a fazenda sobrando dinheiro. Sobrar dinheiro não quer dizer que deu lucro ou prejuízo. Está mais relacionado isso ao fluxo de caixa. O que você precisa analisar é o resultado, é o quanto que ela deu de lucro, mais precisamente falando, o lucro líquido, para ser mais preciso na medição, né? Vinícius, se você tiver aí online, você me dá um feedback se a resposta ficou ok, se você deu para entender ou ficou confuso. Não, não. Não é 1,25 pelo lucro, não. É pelo valor da produção. Então, não sei, vamos supor que você está produzindo soja. Aí você vai fazer o quê? Você vai estimar o quanto que você está esperando produzir, faz uma estimativa de preço, vai vender, vai ter um valor da produção da sua fazenda. Basicamente é o faturamento, o valor da produção. Quanto que a sua produção vale. Ah, seus animais que estão a campo vale quanto? Qual é o valor da sua produção? Aí você multiplica 1,25 por esse valor da produção. Só que isso é uma métrica pro capital de giro. Então, esse capital de giro, ele está levando em conta estoques, está levando em conta outros fatores, está levando em conta o caixa em si. Aí pro caixa, eu gosto de trabalhar menos do que isso. Até porque, por exemplo, a produção que está a campo, vamos supor que você está no início da sua produção de soja. Então você vai estimar um valor para essa produção. Essa produção que você está estimando valor, ela está nos estoques, então ela já está no seu capital de giro também. Então esse valor de 1,25 vezes o valor da produção é para o capital de giro. Pensando do ponto de vista de caixa, eu gosto de pensar ali talvez naquela faixa que a gente falou, de 0,35 a 0,75 o valor da produção. E aí você vai trabalhando ao longo do tempo, esse caixa vai oscilar, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre gestão de riscos, beleza, Vinícius. Bom, se ninguém tiver mais dúvida, a gente já vai encerrar. Mas fica aqui, talvez a mensagem ou o convite de vocês procurarem calcular o risco da fazenda, né? Como a gente explicou. Tentar pegar o histórico de resultado da sua fazenda. Não sei quanto tempo aí, quantos anos de histórico você vai ter a sua fazenda. E aí você calcula o risco da sua fazenda pela desvio padrão ou pela variância. Então, pessoal, acho que não tem mais nenhuma dúvida. A gente já vai encerrar. Se alguém tiver a dúvida,
Vou esperar só mais alguns segundos para enviar, senão a gente vai encerrar, tá bom? Falamos, só para recapitular, para quem chegou por último e acabou perdendo, vou ver se eu disponibilizo a gravação até amanhã, tá bom? A gente falou sobre o que é risco, falou sobre como é que a gente entende o risco, né, da fazenda, falou sobre o que de fato é fazer gestão de risco, o que significa isso, o que é fazer na prática gestão de riscos, falou sobre os dois principais instrumentos para a gestão de risco que eu acho que toda fazenda deve ter, independente do negócio, independente da atividade que está inserida, precisa ter. E no final a gente falou sobre como calcular o risco da fazenda. Então a gente vai encerrar por aqui, pessoal. Eu recomendo, convido vocês também a se inscreverem no nosso site para receber nossos e-mails. Entre o dia 24 e 27 de maio a gente vai ter a Semana Gestão no Campo. A gente vai ter 4 aulas totalmente gratuitas sobre gestão de fazendas, aula bastante específica sobre determinados pontos específicos. Vai ser algo muito bacana, muito bom. Recomendo vocês que participem, totalmente online, totalmente gratuito também. Só se inscrever no nosso site para receber. E no site também, se inscrevendo, você vai começar a receber nossos conteúdos por e-mail que toda semana a gente manda, tá bom? Agradeço a participação de todos. Um bom sábado, um feliz Dia das Mães aí amanhã. Um abraço, pessoal.